Estamos de volta. Quero que vocês reajam aí no chat para mim. Já vi muitas mensagens aqui. A gente agora continua com a nossa querida Carla Tim, que está aqui no estúdio comigo, num formato de bate-papo. A gente tem muita história para contar aqui, responder perguntas das suas escolas também. Então, se você está aqui conectado, tem alguma dúvida, se você é do time de atendimento, do time de matrículas, que eu sei que tem muitas pessoas aqui com a gente também, coloquem aqui suas dúvidas, né, as suas sugestões, impressões, que é sempre muito gostoso ter a interação de vocês. Mas olha só, o que a gente vai falar agora? Tudo é atendimento, sala de matrículas, né, o relacionamento que acontece aí na sua escola, mas agora sim o nosso módulo pensado para este momento é como fazer do atendimento um diferencial da sua escola. Em tempos aí, né, de inteligência artificial, em tempos de robôs, em tempo de uma escola está muito equiparada na sua oferta, o que diferencia? Olha a importância do atendimento, a importância dessas pessoas que estão ali à frente de tudo que acontece na sua escola, como que essas informações são passadas, como que este profissional vende a sua escola, né? Então, uma nova família, ela foi ali conquistada por este profissional, pelos profissionais que estão aí envolvidos com todo esse processo de matrículas. E agora sim, Carla, novamente, obrigado por continuar aqui com a gente. É um prazer. É gostoso, a gente né? Ficaria, eu já estourei meu tempo anterior e a gente poderia ficar tudo um certinho. Tempão aqui, né, falando. E aqui a Maria Freitas, tema muito importante, a gente considera também importantíssimo, né, Carla? Sim. Falando muito disso, né? Eu costumo dizer, imagine uma escola, escolas concorrentes que disputam o mesmo mercado, com a mesma estrutura parecida, com a mesma oferta ali, muito equiparada. O que diferencia essa escola, né? Olha a importância de uma pessoa muito bem capacitada, que está ali à linha de frente, como que este profissional que realmente faz esse relacionamento ali na primeira impressão, a importância do treinamento, da capacitação, que é para continuar um pouquinho a sua fala que você teve na primeira parte. Eu concordo com 1000%, eu concordo com isso, porque, na verdade, né, Luciana, a gente fala assim, eu nem tenho muito usado esse termo diferenciais, porque vamos combinar, eu tenho um material, eu tenho uma escola, você tem outra, o meu material didático tem isso, tem isso, são os meus diferenciais do material. Você vai falar, no meu tem isso e aquilo, eu tenho uma solução de idiomas, você também vai falar, ou seja, eu tenho robótica, eu tenho piscina, eu tenho a quadra coberta, eu tenho... Então, cada um aponta o seu. E tudo é copiável, né? A gente pode fazer a mesma coisa igualzinho. O que vai diferenciar? Na parte pedagógica, é como aquele material e como aquelas soluções, elas fazem diferença. Então, depende do quê? Depende de quem está fazendo, ou seja, das pessoas. Né? E depende também, né, Luciana, das famílias que estão ali, serem comunicadas, porque muitas vezes a escola faz coisas e a família nem sabe, a escola não comunica isso. Voltando para o atendimento, né? É claro que eu posso dar um roteiro de atendimento para você e fazer esse mesmo roteiro. A autoridade que eu vou empregar ao falar aquele roteiro é o que vai diferenciar. E, Luciana... E a autoridade depende de conhecimento, Depende de conhecimento, Carla? é aquilo que eu falei, do treinamento, de conhecer, porque, vamos falar de preço, Luciana. Como é que a gente defende um valor, não preço, mas se eu não tenho autoridade no que eu estou falando? Sim. Com que autoridade eu vou defender? Né? Então, eu acho que assim, no atendimento, é a postura do profissional e o quanto de competência ele tem, e essa competência é ampla, né? Vai diferenciar. Eu não tenho dúvida disso. E, às vezes, Luciana, as pessoas falam assim, não, eu tenho que ter um local bonito. Tal. Claro, né? Faz parte, local bonito, né? Faz Exatamente. parte, é bem bacana, se puder ter, ótimo e tudo mais. Mas o local não se vende sozinho. Não. Então, assim, às vezes a gente tem locais até menos... impactantes, vamos dizer assim, né? Mas com muito acolhimento, com alguém, né? Que tem ali uma propriedade no que está falando, que tudo bem, o cenário, ele é secundário.
né? Eu até estava contando para a Carla agora, né, no nosso intervalinho, no nosso break, uma história muito minha que eu quero compartilhar, né? E acho que muitas pessoas podem se sentir representadas em algum momento da vida, né? Eu trabalhei em escola, como vocês sabem, por 10 anos antes de chegar na EME, que já faz 6 anos que eu estou aqui. E é a primeira experiência que eu tive com a área educacional, né? Então, eu sempre trabalhei muito com relacionamento, né? Com atendimento, numa área, nessa área de relacionamento, mas era a minha primeira experiência na educação. E eu fui para trabalhar numa sala de matrículas, num colégio aqui em Campinas, que tinha uma rede de 7 unidades. Fui para trabalhar numa unidade específica e, ao chegar, né, no meu primeiro dia de trabalho, a pessoa que era responsável por passar todos os... tudo da escola, né? Eu precisava conhecer a escola, eu precisava conhecer do mercado da educação do lado de dentro, eu conhecia como mãe, né? Meus filhos na escola eu conhecia como mãe, mas não como uma profissional da educação ali na escola. E a profissional que estava ali na sala de matrículas, que ia me passar todos os seus conhecimentos, ela ia casar, e ela simplesmente só falava comigo de casamento. Eu sabia do casamento dela, de tudo do casamento dela, e não sabia nada da escola. E quando você chega na escola, nos primeiros dias de trabalho, você não vai logo já fazer uma reclamação para a sua supervisora falando... Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço com isso, né, Carla? Peguei meu caderninho lá na época, isso faz muito tempo, sentei em cada orientador e fui coletando informações que eu julgava muito importantes e necessárias, que muitas vezes numa conversa, eu fui captando. E a partir dali nasceu-se um manual para a gente compartilhar com as colegas de outras unidades, mas é só para exemplificar o quanto que muitas vezes as informações que dariam, né, que eu precisaria para ter segurança na minha fala e autoridade naquilo que eu estava apresentando para a família, eu não tive. Então, tive que buscar, mas será, né, que poderia dar muito ruim? Luciana, eu acho que assim, eu acho também que tem que ter essa parte do profissional matriculador. Eu não estou dizendo que tudo tem que chegar pronto. Sim. Essa atitude proativa de ir buscar é muito legal, é muito válida e tal. Só que não é uma coisa formalizada, né? Você foi, mas pode ser que outras não tenham ido, não fossem. E no cenário hoje de uma escola, né, é impensável a pessoa ter que pegar o seu caderninho e ir, caderninho modo de dizer, sim, né? Sim, mas sim. assim, ir atrás de todo mundo, porque esse todo mundo, né, que é a equipe pedagógica, pode não estar disponível. E foi o que você acontecia. Falou, né? Um era mais receptivo, falava, tal, o outro não tinha tempo, tal. Ou seja, quando não é sistematizado, quando não faz parte do processo, né, daquela empresa ali, não adianta. O que essa menina sentada na minha frente fazendo um monte de perguntas aqui? É aquele negócio, né? Eu contei também para a Luciana agora há pouco que numa escola, isso 2 semanas atrás, o convencimento do coordenador pedagógico foi a coisa mais difícil que aconteceu. Como eu vou falar isto para uma pessoa que não é da área pedagógica? Né? E isso acontece, gente. Isso acontece mais do que a gente imagina, né, Luciana? Com certeza acontece. Eu lembro muito bem também de um fato que a gente trabalhou num treinamento com uma escola de São Paulo, e a gente estava falando sobre isso também, treinamento para time de matrículas, né? Mas o dono da escola, o gestor, o mantenedor, ficou o dia todo com a gente lá sentado. E a gente falou a importância disso também, né, Carla? Sim. Eu, nos meus treinamentos que tenho feito atualmente, eu tenho sempre sugerido fortemente, né? Meio que por livre e espontânea coação, de que o líder fique ali. Porque é muito difícil, gente, você, assim, e aí? Aprenderam tudo? Tá tudo certo? Vamos fazer matrícula, né? Tá. Então, é muito legal quando o líder está ali, porque ele entende quantos processos existem para que você atenda lá uma pessoa, né? Exatamente. É que nem na escola, né, Luciana, que a gente falou. Se o seu filho vai na escola, foi tudo bem lá? Foi tudo bem, diferentemente de quando você acompanha. E aí, meu filho, minha filha, aquele exercício, aquele ponto que você estava com dúvida, você conseguiu resolver?
Exatamente. Né? Então, estar próximo faz toda a diferença, né, Toda a diferença. E agora, olhando um pouquinho, Carla, em tempos de inteligência emocional, né? Muito se fala da saúde emocional e muito necessária mesmo a gente olhar para esse tema e especificamente para o time que está ali, né? Recebendo famílias de diversos perfis, como é importante a gente olhar para a saúde emocional e o equilíbrio que deve ter, a inteligência emocional para atuar numa área dessa, né? Eu lembro, assim, eu poderia escrever um livro desses 10 anos de atendimento, as histórias que a gente tem para contar do que acontece dentro de uma sala de matrículas. Mas a gente olhando meio pelo âmbito da inteligência emocional, comportamental ali daquele profissional, diante de situações, objeções que muitas vezes acontecem muito fortes ali pelas famílias que estão sendo atendidas, o que você acha que esse cuidado com a inteligência emocional pode favorecer ou a falta pode prejudicar também no atendimento? Então, Luciana, eu acho que isso é um tema bastante complexo, né? Porque, na verdade, quando a gente fala inteligência emocional, a gente está falando do nosso repertório pessoal, né? Que se coloca à disposição daquela atividade profissional, atuação né? Na função, isso. Por isso que é muito importante também a gente passar essas pessoas por uma autoavaliação. Né? Quando essas pessoas se autoavaliam, de um jeito sério mesmo, de um jeito de coração mesmo, ela consegue identificar quais são as fragilidades emocionais que ela tem e trabalhar essas fragilidades emocionais, porque aí eu acho que já está no âmbito muito mais pessoal Sim. do que corporativo, vamos dizer assim. Muito provavelmente uma fragilidade no momento da atuação profissional, ela também vai acontecer num outro momento que não profissional. Então, essa busca de aprimoramento, de se autoconhecer e aprimorar é uma coisa muito importante. Agora, aquelas coisas que a gente sempre fala, né? A gente lida com um conjunto de pessoas de diferentes, como você disse, perfis. Tem pessoas que são muito simpáticas, tem pessoas que não são tão simpáticas, tem pessoas que são rudes, tem pessoas que são agressivas, né? Então, muitas vezes, a gente pensa que o treinamento ele é só para falar das especificações técnicas. Um treinamento também permite que esse profissional que está aqui do outro lado fazendo o atendimento identifique o perfil daquela pessoa que está ali na sua frente, né? A gente tem 4 perfis básicos, né? Mas é lógico que a gente tem um perfil dominante e outros perfis que vão entrando. A gente, que eu digo assim, aquela pessoa que está na nossa frente. Por que é importante que eu, quando estou fazendo o atendimento, eu consiga identificar? Porque eu consigo modular as minhas falas, as minhas propostas, o meu jeito de apresentar para o perfil daquela determinada pessoa. Com certeza, não né? dá para estabelecer um padrão e seguir para todo mundo igual. Não, e isso faz sim. A gente acha que não, que é maquiagem, perfumaria, mas não é. Isso realmente faz diferença. Agora, tem aquelas coisas também que a gente tem que entender que o problema é do outro, se ele está sendo agressivo, gritando, se ele está se desorganizando, se ele não consegue acompanhar, também o problema é dele, não é meu, né? Mas a gente tem que ter esse traquejo de identificação, né? Porque, Luciana, assim como você, também atendi muito em sala de matrícula e tal, e tem algumas pessoas, algumas profissionais que são absolutamente imaturas, que tem gente que sai, uma menina começa a chorar. Sim. Começa a chorar, porque assim, ficou tão desgastada, tão acuada, tão nervosa ou nervoso, que assim, desaba, né? Eu não quero mais, eu não vou falar. E não dá para a gente garantir que não haja mais, né, uma situação tão ruim e tão... Vai acontecer. Vai acontecer, faz parte. É como, vamos pensar num cirurgião. Ele vai encontrar momentos em que tudo vai correr liso e ele vai encontrar momentos de alta tensão. Com certeza. Se ele não estiver preparado... Mas acho que você trouxe um ponto que é importantíssimo, né? Como você disse, a questão da inteligência emocional está muito intrínseco à pessoa, né? A sua origem, toda a sua cultura ali estabelecida. Vida, né? A sua vida.
Mas dá para ter a autoavaliação, né? O quanto que é Sim. importante o gestor olhar para essa área também, não é simplesmente jogar lá na sala de matrícula ou simplesmente jogar no bom sentido, né? Mas assim, não olhar mais para isso, como é importante a gente acompanhar o que acontece com aquele ser humano que está ali na escola, fazendo as primeiras impressões para aquelas famílias ali, é de fundamental importância, porque aí torna o diferencial que a gente traz Sim. aqui, que é quando a gente realmente coloca numa régua acima do que está acontecendo ali na sua escola, né? Com certeza. Eu, naquela minha fala anterior, né, do bloco anterior, eu quis colocar muito isso, não sei se ficou muito claro, mas assim, a gente precisa, treinamento, ele é muito maior do que falar, olha, você fala sobre o material, sobre o professor, sobre a avaliação, sobre as soluções educacionais, é muito mais do que isso, né? Começa na contratação, na seleção daquela pessoa, na identificação de quais são as habilidades e as fragilidades. É óbvio que você não pode colocar para essa posição uma pessoa que tenha fragilidades emocionais que não permitam que ela lide com objeções, por exemplo. Né? Ou com comportamentos nem sempre tão elegantes ou amigáveis. Né? Com certeza. Não quer dizer que essa pessoa não possa ser trabalhada? Claro, sempre, a gente sempre tem que apostar nisso. Mas talvez essa pessoa tenha um talento e uma habilidade construída nesse momento que seja para outra situação e que não para uma interface com interessados. Sim. Né? E uma outra abordagem que você trouxe na sua primeira fala, né? Porque os temas que a gente trabalhou no primeiro, que é uma equipe vendedora, que é a entrega, é a confiança que vende, né? Que é maior do que o atendimento lá propriamente só, né? Só dentro ali da sala de matrículas é o que acontece ali naquele momento. Mas falando muito sobre a capacitação, desenvolvimento, né? E habitualmente a gente vê muito nas trocas que a gente tem com muitas escolas, né? Das experiências que a gente tem aqui também, acontece uma única vez, Carla. Então, assim, eu contrato, tem uma capacitação ali, né? Sim, fazem tudo dentro do que a gente que pensa que é o mais ideal, ou menos, né? Aquela coisa pocket, né? O ideal, né? Um cenário que é diferente do que eu vivi quando eu cheguei na escola, que eu tive que arregaçar minhas manguinhas lá e dar o meu jeito. Mas depois uma capacitação e tchau, né? E nunca mais olha para aquele tema. Então, a importância também do desenvolvimento e criar isso como uma cultura de acontecer isso com frequência, de a gente olhar para esse tema e para estes profissionais que vão estar ali gerando essas experiências para as famílias que têm o primeiro contato na sua escola. Luciana, eu acho que você falou uma questão que é muito importante. A gente tem que criar o fit cultural daquela empresa. Por isso que eu estou falando, eu tenho falado muito, falei no primeiro bloco, da gente fazer essa questão do corporativo, né, da empresa escola como corporativo, da empresa os aspectos pedagógicos. Essa criação de cultura, ela tem vários passos. O primeiro dos passos é entender quem é a sua equipe. Isso é uma criação de cultura. Entender quem é a equipe, definir as atribuições, definir indicadores para que essa pessoa possa se balizar no desenvolvimento dela ou não. Né? Isso já quer dizer que nós não vamos fazer isso uma vez. Isso é um movimento contínuo, ele não pode acabar. E uma vez estabelecido, é como acho que andar de bicicleta, né? Que você começa tal, você vai aprendendo, mas uma vez estabelecido, isso faz tão bem para a organização que ele passa a ser esperado. Sim. Isso é um fit cultural de uma corporação, vamos dizer, mais contemporânea. E tem uma participação aqui, Carla, da Marcela, ela colocou aqui pra gente, olha, gente, me desculpem, me desabafa, mas se a família já começa a dar problema na sala de matrícula, melhor nem tê-lo na escola, é um posicionamento dela aqui. E hoje a contratação, a Aparecida coloca aqui pra gente também, hoje a contratação está muito complicada. Queria que você falasse um pouquinho desse perfil das pessoas, né, que estão ali, sobre essa contratação para o time de matrículas. Primeiro da Marcela, né? Marcela. Tem gente bom, olha, aí cada caso é um caso, né? Se a situação for de posicionamento ali
que ultrapasse os limites do bom senso Claro. e do que é esperado, Aceitável minimamente também. aceitável, talvez seja realmente interessante não ter essa família, né? Sobre a contratação estar muito difícil, está muito difícil mesmo em todas as áreas da escola e fora da escola. Eu acompanho um grupo lá de gestores de outro segmento e assim as pessoas têm referido muita dificuldade mesmo em contratar. Agora vamos ser muito assim transparentes, né? Quem é bom está empregado e quem está empregado e bem empregado só virá para a sua escola se ele estiver melhor empregado. Sim. Né? Então, gente, eu penso que, assim, talvez seja delicado falar o que eu quero dizer aqui, mas, assim, talvez a gente tenha que olhar para esse profissional de matrícula, para esse profissional de comunicação, de um jeito um pouco mais qualificado. E um jeito um pouco mais qualificado implica em ter bonificações, salários, vencimentos, não sei como colocar, também melhores. Condizentes. Né? Condizentes. E aí, também tem uma outra situação. Às vezes não é só o valor ali né, que você vai pagar para aquele profissional, sim. mas é o ambiente. Esse ambiente de capacitação, esse ambiente de crescimento, esse ambiente de desenvolvimento, ele também faz parte de você ter bons profissionais. E quando eu falei naquele outro bloco que a gente também precisa pensar nessa questão de meritocracia, de bonificações, de comissões por metas e tudo mais, isso tudo faz com que os profissionais tenham um pouco mais de interesse de estar naquela posição. O fato, Luciana, falando assim no português bem claro, a gente tem que entender que esse profissional não é um profissional de segunda linha. Que sempre foi desqualificado. Não pode ser, né? Ele não pode não ser. Pode Ele ser. não pode ser o funcionário que... Desculpa a questão, mas assim, que ganhe como uma pessoa da manutenção, que eu acho que ela é extremamente necessária e tudo mais, mas a gente tem outros, exige outros pré-requisitos, né? Com certeza. E se a gente for pensar, muitas vezes numa escola, é isso que acontece. Esse profissional que tem a obrigação de representar a escola naquele primeiro momento, ele é tão mal remunerado que não dá. Você não vai conseguir ter um profissional legal. Então, assim, eu inclusive acho que deveria ter um sindicato de matriculadores, você quer saber, e que tivesse um piso unificado, um piso básico, porque a partir daí a gente vai começar... Talvez essa seja uma ideia, pensei nisso nesse momento, mas assim, aí talvez a gente vá começar a subir um pouco a régua desse profissional. Entendi. Eu tô aqui conectada no celular e aqui nas perguntas também. Então, aqui, olha só o que a Maria colocou. Eu estou acompanhando aqui e aqui na minha tela. A Maria Freitas colocou: grande desafio, Carla, é treinar a equipe para vender os valores da escola. Então, assim, até porque tem uma questão assim que eu sempre... Eu vou voltar a uma fala para responder isso. Quando a gente fala que você precisa se conhecer e conhecer o outro, esse já é o primeiro momento. Por quê? Porque, Luciana, se eu for dar um presente de aniversário para você, eu posso dar um presente que para mim seja maravilhoso, mas que para você nem tanto. Agora, se eu quero te agradar mesmo, eu vou falar o seguinte: olha, ela tem um perfil assim, 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 isso vai ficar bom para ela, mesmo que eu absolutamente não goste. Então, comunicação, a gente tem que voltar para a comunicação. Comunicação é isso, é entregar o que o outro precisa, deseja ouvir. Não é que eu vou só falar o que o outro quer, mas eu vou começar a minha explicação ou a minha apresentação a partir de sinais que eu, com o meu treinamento, consegui captar daquela... Agora, não estou falando necessariamente do perfil daquela pessoa, mas com as dores que ela traz, com as expectativas que ela traz. Quando a gente consegue estabelecer
esta conexão de a pessoa do outro lado, isso não é talvez, como eu vou falar, consciente e racional, mas quando eu começo a conversar com você, a partir de um momento, a partir de um assunto que para você fez sentido, o seu lado lá, porque nós somos 90% de decisões, o nosso é emocional, né? 7% é racional. Então, você me deu abertura para aquilo, você abriu, você está com confiança e eu posso começar a falar dos nossos valores. Porque não adianta a gente ter um discurso previamente preparado para alguém que não esteja no momento, não esteja aberto para escutar aquele meu discurso. Não, maravilhoso, Carla. Entendeu? Assim, porque eu posso falar de, assim, olha, a gente preza por isso, isso, isso. Se eu não conseguir estabelecer essa primeira conexão, que é o que a gente chama, né, na psicologia de rapport, na verdade. Sim. É o primeiro momento, mas eu tenho que ter técnicas para realmente impactar você, impactar no sentido de você abrir os seus canais para que eu possa falar, porque senão a gente não consegue falar de valores com uma pessoa que não está preparada para escutar sobre valores. Esse tema é muito bom, Carla. Eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Palestra excelente, parabéns a todos os envolvidos. Muito bem, Carla, fala necessária. Muitas escolas concordando aqui com tudo que a gente está discutindo e trazendo situações reais, inclusive, né? Vivências da Carla, como também dentro de sala de matrículas, com a assessoria que você trabalha com as escolas e eu com as minhas vivências. A Alexandra, ela colocou aqui pra gente. A Alexandra, ela tá com a gente desde segunda-feira, Carla. Tá maratonando com a gente aqui. Que bom, que bom. Tenho dificuldade em treinar. Parece que as pessoas ficam engessadas, não consigo que a pessoa fique espontânea. E nessa eu só consigo ter uma pessoa boa para atendimento. E aí, quando chegam 2 ou 3 visitas juntas, fica totalmente complicado essa situação, né? Se você tem uma e você tem mais de um atendimento no mesmo momento, aí você tem um problema. Mas é um bom problema, né? É um bom problema. Você tem 3 pessoas esperando. Esperando é um bom problema. Eu penso que assim, tudo está naquela questão que a gente falou anteriormente, né? Na identificação do profissional que realmente tenha um perfil adequado para fazer isso. Sim, né? Tudo volta para o perfil, você vê, né, Carla? Tudo volta para o perfil, tudo volta lá para aquele olhar primeiro, né? E aí, né, Luciana, eu acho que você, num primeiro momento que a gente falou aqui, você falou de objeções, né? Sim. Eu fico me perguntando, como que a gente trata uma objeção do lado de vista do posicionamento comportamental? A gente tem essas referências de saber se colocar, saber identificar o perfil e tudo mais, e saber as suas fragilidades e potencialidades, tudo bem. Mas, e quando a gente precisa tratar da objeção, pensando pelo lado da capacitação, do quanto você tem autoridade na afirmação do que você está fazendo. Porque você não trata de uma objeção. Vamos pensar que o lado comportamental está ok. Mesmo assim, você não trata ou você não desconstrói uma objeção se você não tiver autoridade naquilo que você está fazendo. E essa autoridade, ela passa por entender cada uma das coisas. Agora, passa também, Luciana, por técnicas de fazer com que o outro, por exemplo, a pessoa vai falar assim, mas está muito caro. Inclusive tem perguntas sobre isso aqui, Carla, no chat, sobre preço, que tem pais que chegam e só quer saber do preço. Não, tudo bem, e a gente vai ter isso para o resto da vida, sempre teve isso, mas eu tenho que ter lá a minha preparação para isso. Quanto menos autoridade eu tiver, mais eu vou falar de preço. Quanto mais autoridade, a gente conversa sobre valor, né? Porque preço e valor são coisas diferentes, né? Agora, como é que se desconstrói uma objeção de preço? Aqui é muito caro. Sim, é muito caro em relação a qual escola ou a quê? Mas por que o senhor ou a senhora acha que isso é caro? Então, quando você leva o outro a
a criar a argumentação, muitas vezes ele próprio ele entende Desarma, que o que ele está falando talvez não faça sentido. Mas é caro em relação a quê? Né? O que é caro? Eu costumo orientar isso. Vamos falar o que é caro, o que é barato. Às vezes a escola custa 1.000, vai. A outra custa 1.500. Ah, é mais barato, ok. 1.000, lá na frente, né, ou o valor mais barato, que não te traz o resultado, que é a sua expectativa, lembra que eu falei que você tem que entender a expectativa. Lá na frente a sua expectativa não vai estar atendida, 1.000 é muito caro mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que jogar essas argumentações. Você devolve, eu concordo. Agora você paga 1.500, vai. Estou chutando números hipotéticos, claro. né? Mas lá na frente, essa expectativa, lembra aquela expectativa que você me trouxe aqui? Quando essa expectativa for atendida, não é caro. Né? E existem inúmeras perguntas que a gente, mas é muito puxado. Mas o que é ser puxado? E às vezes essas famílias que falam, não sei se meu filho vai acompanhar, via de regra, é aquela que colocou quando a gente perguntou, qual que é o perfil de estudo do seu filho? Ele não é organizado, não é isso. Mas é na hora que você tem que pegar aquilo que fez aquela perguntinha lá da frente, não é para ficar fazendo bate-papo à toa. Sim. Mas se ela falou para mim que ele não é organizado, isso e aquilo, e depois me falou, talvez ele não consiga acompanhar, é a hora de eu mostrar o quê? Todos os nossos recursos de acompanhamento. Maravilhoso. Que a escola promove. É nesse momento que isso vai encaixar e vai fazer todo sentido. Então, existem perguntas que são perguntas feitas para desconstruir objeções. Tem hora que isso não cabe no bolso, não cabe no bolso. Mas sabe que é muito legal, Luciana? Outro dia eu vi numa escola que eu estava, a pessoa falando assim, eu não posso pagar, mas eu acho que eu vou fazer de tudo para, quem sabe, poder pagar no ano que vem. Foi convencida do valor da escola, isso, né? Não tem preço. Essa foi um atendimento bem sucedido, muito bem. Ele não se converteu em matrícula agora? Não se converteu, mas a pessoa teve o desejo. E na primeira oportunidade? Na primeira oportunidade, essa pessoa. Agora, tem gente que não dá, né? Carla, nosso tempo acabou aqui. Que pena, né? A gente vai marcar um outro momento, combinado? Vamos marcar da gente voltar a fazer um módulo inteiramente aqui, da gente falar, né, propriamente de situações e casos que a gente vai exemplificando e apoiando a escola, apoiando os profissionais que trabalham ali no dia a dia, na sala de atendimento, na sala de matrícula. E a gente já fica combinado aqui que a gente marca esse segundo momento para você voltar e estar com a gente aqui novamente. Será uma satisfação. Agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Com certeza as escolas já colocaram aqui os seus feedbacks, né, as suas impressões. Escolas que estavam com saudade de te ouvir, né, que acompanham você há muito tempo. E as suas falas são muito pertinentes mesmo, e é muito gostoso te ouvir. Muito obrigada. E agradecer às escolas também, mas não saiam daí. A gente finaliza aqui a nossa live, a nossa segunda live do dia, nosso segundo módulo. E a gente parte agora para o encerramento da nossa semana incrível, da nossa AM Week. Mas antes da gente fazer o encerramento, eu vou me despedir aqui da Carla. Eu quero chamar o vídeo para que vocês acompanhem o vídeo do time da AM também, para a gente se organizar aqui para a volta e para o nosso encerramento, mas não saiam daí. A AM inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AM encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a AM é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AM conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AM é um espaço de sonho, de trabalho, de realização.
E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AMY Week 2025. A AMY inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AMY encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil. E só é possível porque a AMY é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AMY conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AMY é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AMY Week 2025. Estou aqui de volta, agora sim, né? Que papo bom que a gente teve aqui com a Carla. Eu já vi escolas aqui sentindo que acabou, né? Que acabou a AMY Week também. A gente está partindo para o nosso a nossa última fala. E quem está aqui do meu lado? Sou eu! Rafael está aqui. Surpresa. Não sabia que você ia me chamar aqui agora. É tudo no improviso, Rafa. Nem passei perfume. E aí, Rafa, o nosso encerramento é justamente para a gente passar alguns recados para as escolas antes, porque tem escolas aqui, ó, que eu estou acompanhando no chat, querendo saber onde que os módulos ficaram gravados, se eles vão conseguir assistir de novo, né? A gente sabe da intensidade da semana, a quantidade de conteúdos que a gente disponibilizou aqui para a escola, né? E as trocas que a gente teve através das enquetes, das escolas que participaram das enquetes, né? Quanta informação relevante a gente foi acompanhando, Verdade, né, Rafa? Lu, e as enquetes são muito legais porque ficou um arsenal mesmo, né? Quase uma pesquisa. Exatamente. Com muitos dados muito importantes para a gente. Então, agradeço as escolas aí que responderam, porque foi muito gostoso. As interações foram gostosas, acho que enriqueceu muito o conteúdo também, né? Exatamente. E para quem não assistiu, está tudo disponível. Vai estar tudo, né? Não está tudo ainda, mas daqui a pouco vai estar tudo disponível no portal de marketing, também no canal do YouTube da AMY. Então, acho que já fica o convite aqui para as escolas acessarem os portais de marketing. Se você é uma escola que já é uma escola parceira da Somos, não esqueça de acessar o portal de marketing da sua escola, porque lá estão todos os presentes que a gente foi disponibilizando ao longo da semana. Você vai encontrar lá numa trilha de presentes da AMY e também os próprios programas. Você vai poder reassistir, enviar o link, compartilhar o link com o pessoal aí da sua escola, quem não assistiu que tem que rever, ou você mandar um trecho específico de um vídeo, manda lá, olha, assiste esses minutos aqui dessa fala, você vai gostar muito. Enfim, os conteúdos vão estar disponíveis para você usufruir ainda por muito tempo aí, para você compartilhar com todo o time da escola, tá bom? E se você não é uma escola da Somos, não esqueça que você tem também um portal de degustação, né, Lu? Isso aí, para você que não é uma escola parceira da Somos, nós temos um portal de degustação, que é o nosso mktsomos.com.br, né? Então, anote essa URL, esse endereço, mktsomos.com.br. E aí sim, você mesmo faz um breve cadastro no Cadastre-se Aqui e todo o conteúdo e muito mais, né? Tem muita coisa boa lá. Será disponibilizado para você por 90 dias. Sigam a gente nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, então tá tudo lá para vocês conferirem na íntegra toda essa semana que foi incrível, Rafa. E eu tô sabendo que tem gente aqui, tô escutando um barulhinho aqui no estúdio. Pois é, foi surpresa para mim estar aqui, mas tem mais surpresa, para mais gente ainda. Vamos ficar em pé, Rafa? Será que dá pra gente ficar em pé aqui? Vamos pedir pro John colocar na câmera lá de cima pra gente trazer a galera toda para cá. Porque se a gente está aqui, né, Lu, a gente representa um time muito... A gente fala que é gigante não em quantidade, gigante na entrega. Mas na entrega, né? Exatamente. No poder, no talento, e tem uma bagagem inteira. E a gente trouxe esse time aqui. Isso aí, ó. Tem uma parte do time que está aqui no presencial, que está aqui no cantinho, eles estão escondidinhos, que a gente vai chamá-los para vir aqui na frente. Mas eu sei que tem uma parte na plateia virtual também, é isso?
Ah, vamos ver a plateia? Vamos ver a plateia virtual. Tem gente aí na plateia virtual? Tem a plateia virtual? Vamos ver. Não tem? Eu perguntei para o Fábio falou que tinha. Gente, não tem ninguém da plateia virtual conectado aqui, mas tem o time que está presencial aqui. Gente, vem para cá. Vem para cá. Primeiro, para vocês conhecerem o Isaac. Isaac, tá aqui. Olha aí, Isaac chegando. Marli também aqui. Ah lá, plateia virtual de escolas. Lógico que a gente tem. Esse povo lindo A também. Gisela, Débora, Fábio. Olha só. Todo mundo aqui, né, prestigiando vocês, prestigiando a participação. Vamos ficar meio de ladinho para ver se a gente... Isso, olha só. Todo mundo junto aqui com o time. Primeiramente, eu quero olhar aqui para vocês, vou olhar aqui na câmera, ficar mais pertinho. Eu saio da luz, vou ficar para cá. Agradecer, né, imensamente o carinho, né, Rafa? Eu sei de pessoas que estão aqui desde segunda-feira. Pois é. O rostinho da Alexandra não sai ali da plateia virtual, né, Alexandra? Ei, legal. Desde segunda-feira, Samira, tá Maria, tá todo mundo aqui maratonando com a gente, a Eleonora também. Muita gente que está conectada com a gente desde segunda-feira. Então, gente, muito obrigada. Gratidão por esse momento. Essa troca e essa devolutiva de vocês, ela é muito preciosa para a gente, né? Porque nos dá energia, né? Para correr, preparar o material para vocês e desce a nossa escala de disponibilidade aqui no estúdio. Então, é muito gratificante saber que vocês estiveram aqui a semana toda com a gente. E, claro, que para você que não pôde estar na plateia virtual ou que você ainda vai assistir, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, é muito importante a participação e esse engajamento todo, né? Essa troca que acontece com a gente nessa M-Week, que é muito especial. Então, a gente quis trazer parte do time, é uma parte, né, das pessoas que estão aqui no presencial hoje, mas tem muita gente no remoto, né, fazendo muita coisa para disponibilizar aí para vocês também. Então, é com grande alegria, Rafa, que a gente vai finalizar a nossa semana. E eu tenho um pedido, tá? Na verdade, é uma reivindicação. Eita! Ao longo dos nossos módulos, a gente foi solicitando depoimentos. Ah, é verdade. Para as escolas, né? Tô sentindo falta dos depoimentos. Quem participou, deixa um depoimento para a gente. O que vocês acharam? Uma mensagem, né, que vocês queiram colocar para a gente aqui, para a gente compartilhar com esse time, compartilhar com as outras pessoas aqui que fazem toda essa entrega, né? O pessoal da técnica também, o pessoal aqui do estúdio todo. Então, mandem um depoimento para dizer para a gente o que vocês acharam dessa semana, se vocês gostaram, se todo o time assistiu junto. Então, a gente fica muito ansioso dessa mensagem chegar para a gente aqui, para deixar o coração mais quentinho. Vai ser então, muito bom mesmo. É um pedido, é o último pedido que a gente traz aqui, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. A gente se despede deste momento incrível, mas estejam conectados com a gente amigos. através da nossa rede. Tchau, tchau, pessoal! Tchau.